E Então, avançando para o início da sessão, antes de mais queria agradecer a participação e a presença de todos. Esperamos que esta terceira call possa ser tão participada ou ainda mais do que a segunda call que fechou o ano passado e no qual Portugal acabou por se destacar por ter sido um dos países que mais candidaturas submeteu. E na região onde nos encontramos, a região do sul da Europa, fomos o segundo país com mais candidaturas aprovadas, no total de 8, em 24 candidaturas submetidas. Portanto, houve aqui uma evolução bastante significativa relativamente à primeira call, na qual tínhamos, enquanto país, submetido 12 candidaturas e apenas vimos uma aprovada. Nesta segunda call já criámos aqui uma nova dinâmica que levou a que estas 8 candidaturas fossem aprovadas por parte de 8 municípios e esperamos que nesta terceira call possamos ser também continuar neste bom caminho como até então, e da nossa parte, enquanto RENAI, Associação das Agências de Energia e Ambiente, como Rede Nacional de Divulgação e Promoção da IUCF em Portugal, e também da parte da Oeste Sustentável enquanto perito nacional, esperamos ver boas candidaturas a ser apresentadas nesta terceira call e estamos aqui da nossa parte inteiramente disponíveis para cooperar com os municípios e com as comunidades intermunicipais na submissão dessas candidaturas, portanto, dando o apoio que nos for permitido para que as vossas candidaturas sejam bem-sucedidas. Também apelamos àqueles que até então não viram as suas candidaturas aprovadas, portanto, dentre as 24 candidaturas aprovadas, apresentadas na segunda call e nas 12 candidaturas submetidas na primeira call, pronto, vimos aqui vários candidatos com candidaturas que não foram bem-sucedidas. E o nosso apelo é que possamos, nesta terceira call, trabalhar para que as mesmas possam ser robustecidas naqueles pequenos detalhes que foram, digamos, diagnosticados pela equipa que fez a avaliação e a apreciação das candidaturas, e nós, da nossa parte, estamos aqui disponíveis para vos poder ajudar e aconselhar para que possamos ter mais candidaturas aprovadas. Da minha parte, eu se calhar passaria a palavra ao engenheiro Rogério Ivan, da Oeste Sustentável, e desejo-vos a todos uma boa sessão. Iremos ter aqui uma parte para perguntas e questões, questões e dúvidas que possam ter relativamente a esta terceira call. Lembro que a mesma encerra no próximo dia 17 de dezembro. Estamos a cerca de um mês do seu fecho, pelo que ainda temos tempo para poder aqui apresentar lá abaixo? Sim. Candidaturas com bastante sucesso e não querendo também passar o meu tempo, eu passo a palavra ao Rogério para que ele também, em nome da Oeste Sustentável, possa dar-vos aqui algumas palavras. Agradeço também à Carolina Borges da Aldelphi, que está aqui também como entidade que faz parte do processo da IUCF a nível europeu, que também nos vai apresentar um pouco sobre os detalhes desta terceira call na apresentação que depois se irá a seguir. Obrigado e até já. Obrigado, Nuno. Bom dia a todos, bem-vindos. Esta que é o webinar da terceira call deste programa, que representa um dos principais programas a nível europeu de apoio a estes planos estratégicos e ao investimento nestes planos estratégicos, e que acabam por ter um papel vital, principalmente na superação de barreiras que acabam a ser barreiras de mercado e que muitas vezes impedem o desenvolvimento dos projetos em si. Conforme o Nuno mencionou,
na primeira e segunda call houve um grande número de candidaturas portuguesas, houve aqui um trabalho imenso no sentido de divulgar a valia do programa, o âmbito do programa e de que forma é que os municípios e outras autoridades locais, também comunidades intermunicipais, poderiam beneficiar e aplicar através deste mecanismo. Esse trabalho de proximidade, tentámos que o trabalho fosse um trabalho de grande proximidade com os municípios, no sentido de esclarecer todas as dúvidas, isso era fundamental, todas as dúvidas que pudessem surgir, uma vez que o modelo deste programa acaba por ser um pouco diferente daquilo que costumam ser os programas de apoio, quer nacionais, quer comunitários, e houve um esforço grande aqui por parte, quer da equipa do Oeste Sustentável, quer por parte da RENAI, no sentido, e também da Energy City e da Adelphi, que está aqui hoje representada pela Carolina Borges, e que muito agradeço a sua disponibilidade para nos ajudar aqui com este webinar e para contribuir aqui para os municípios portugueses. E este trabalho, conforme referia, de esclarecimento acaba por ser fundamental e revelou-se fundamental porque incidimos muito mais na segunda call e os resultados foram visíveis, uma vez que da primeira call tivemos uma candidatura em Portugal aprovada, na segunda call havia esse concurso, portanto, na submissão das candidaturas foram aprovadas 8 em Portugal e que consistiu num excelente resultado. Não andamos aqui a competir uns com os outros, mas obviamente que andamos a tentar que possamos aprovar o maior número de candidaturas, porque isso significa que estamos a potenciar, no fundo, a aplicação e o desenvolvimento daquilo que são os projetos e daquilo que são os conceitos de investimento idealizados pelos municípios, pelos responsáveis. Esses conceitos de investimento têm em mente a eficiência energética, a sustentabilidade energética e, como tal, a redução a redução das emissões e o combate às alterações climáticas. No total, esses 8 projetos representam quase 500 milhões de apoios em estudos prévios, conforme daqui a pouco também com as apresentações poderemos constatar através das despesas elegíveis, mas também estamos a potenciar no total dos 9 projetos que já foram aprovados em Portugal, praticamente 1 milhão de toneladas de CO2 evitadas. Portanto, acabam por ser projetos de grande impacto naquilo que é a sociedade, naquilo que é a sustentabilidade e por isso com grande relevância. Eu não me alargaria mais, só agradecer a vossa presença, espero que desfrutem aqui dos conteúdos que serão apresentados, disponibilizar também a equipa da Oeste Sustentável e também, se permitir o Nuno, da RENAI, neste apoio de proximidade, seja por e-mail, seja por telefone, estaremos disponíveis para fazerem as perguntas, desde aquelas que pareçam mais absurdas, aquelas que sejam mais complexas, no sentido de podermos esclarecer e tornar o processo de candidatura o mais simples possível e o mais óbvio e aquilo que faça sentido naquilo que são os objetivos e âmbito do programa European City Facility. Por isso, passaríamos, se calhar agora, à apresentação dos conteúdos e de forma que também possam perceber. Eu penso que há aqui alguns, a maioria dos municípios que estão aqui hoje presentes ainda não tiveram nenhum contacto ou não submeteram nenhuma candidatura, mas também não é um processo assim tão complexo.
Filipa, eu não sei se irás partilhar. Sim, portanto... Nuno, se quiseres falar aí do programa um pouco. Sim, então conforme o Rogério também acabou de falar, iremos ter aqui então a apresentação novamente sobre o que é a IUCF, o contexto e conceito deste projeto, que surgiu em 2020, falar um pouco acerca da rede de investidores da IUCF, o conceito de investimento, e depois vamos para a fase mesmo dedicada ao projeto, que são as medidas de apoio, as calls e fases da candidatura, os critérios de elegibilidade e também da elaboração do plano de candidatura. E, por fim, acabamos por finalizar esta sessão com perguntas e esclarecimento de dúvidas, que eu agradecia que, à medida que fossem ouvindo os oradores, pudessem utilizar o bate-papo, o chat aqui desta aplicação, para irem colocando as vossas questões, de modo a que às 11 horas, quando tivermos finalizado a apresentação por parte dos dois oradores, possamos começar a esclarecer as dúvidas e as questões que queiram nos colocar. Portanto, agradeço a vossa disponibilidade e passo a palavra ao Rogério e também à Carolina para iniciarem a apresentação. Portanto, eu faço aqui só um bocadinho a apresentação então, das nossas entidades. Portanto, a Oeste Sustentável surge aqui neste projeto, uma vez porque em cada país teve que ser designado um especialista em energia e financiamento para que pudesse esclarecer as questões e também disponibilizar informação e de apoio às entidades que se candidatarem e que são beneficiárias deste projeto europeu. Então, neste caso, em Portugal, a Oeste Sustentável acabou por ser a entidade que foi convidada pelo consórcio coordenador da iniciativa, que é constituído pela Climate Alliance, pela Energy Cities e também pela Adelphi, para representar esta iniciativa em Portugal enquanto Country Expert. Do lado da RENAI, nós apresentámos uma candidatura para sermos a entidade nacional que fosse, neste caso, designada pela Rede Nacional de Autoridades Locais em Portugal, para alcançar os potenciais beneficiários da IUCF e temos promovido, junto de todos os municípios, comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas, que são neste momento as 3 tipologias de entidades elegíveis para este projeto, pudéssemos então fazer essa promoção das atividades do projeto e pudéssemos alavancar o maior número de candidaturas e de participações nesta iniciativa. Portanto, é importante que tenhamos desde já a noção de que a IUCF é uma iniciativa que pretende conduzir os municípios ao desenvolvimento de planos concretos no seu território. Portanto, é um ponto de partida para aquilo, para as novas apostas que os novos municípios que entraram em vigor, foram recentemente eleitos para começar a concretizar as suas estratégias. Portanto, é um instrumento que pode ser muito bem acarinhado por parte dos autarcas para poderem desenvolver as suas estratégias no que diz respeito à transição energética e à sustentabilidade ambiental dos seus territórios. E esta ferramenta, portanto, vai potenciar aqui o surgimento de projetos associados. Portanto, este é um plano, basicamente, que nós queremos que os municípios possam apresentar e que possa ser o guião que possa nortear os investimentos que os municípios queiram desenvolver nos seus territórios nos próximos anos. Portanto, há aqui um período, digamos, de comprometimento de execução do conceito de investimento. Portanto, após o término desta call, que finaliza no dia 17 de dezembro, o que vocês têm que apresentar nesta fase é uma ideia do conceito de investimento, ou seja, não é desenvolver o conceito de investimento em si, é darem-nos uma ideia daquilo que querem desenvolver no vosso território para os próximos anos, mas que tenha alguma base de análise que possa ser devidamente apreciada por parte de quem a avalia. Portanto, eu também queria deixar aqui uma nota de que tanto a RENAI como a Oeste Sustentável não têm qualquer interferência no processo de avaliação e apreciação das candidaturas. O nosso papel aqui é tentar ajudar-vos a que possam ter as vossas candidaturas bastante robustecidas
de modo a que quem vai avaliar, neste caso os técnicos da Adelphi e de outros membros do consórcio, possam ser suficientemente esclarecidos relativamente à ideia que vocês estão a apresentar. Ou seja, que não seja muito no vazio e que estejamos a trabalhar mais no concreto, porque acaba por ser mais fácil para quem aprecia e analisa apreciar algo que seja concreto do que estar a apreciar no vazio. Portanto, e nós estamos aqui com este papel de vos poder ajudar, que tornem as vossas ideias, portanto, criar o caminho, e esse caminho tem que ter um fim, e tem que estar bastante bem definido para que quem avalia possa avaliar, digamos, com a devida justiça e a devida equidade relativamente às outras candidaturas que são apresentadas, não só em Portugal, mas também na restante Europa, portanto, porque este é um projeto europeu. Então, eu também não quero alongar mais. Rogério, passo-te a palavra, porque inicia-se aqui a apresentação do projeto. Obrigado. Obrigado. E, no fundo, este programa, embora tenha sido desenvolvido ou concebido em 2018, 2019, está neste momento em velocidade de cruzeiro e enquadra-se perfeitamente com aquilo que tem vindo a ser cada vez mais o contexto internacional e que temos visto através das notícias, os canais, nas últimas semanas particularmente por causa da COP26, mas que a questão climática e emergência climática é uma questão cada vez mais pertinente e cada vez mais urgente, e embora tenha-se por base aqui os Objetivos de Energia e Clima 2030, hoje em dia já estamos a ter uma perspectiva de 2050 para a neutralidade carbónica e que vai acabar por ser ainda mais exigente do ponto de vista de investimento que estes objetivos de 40% para 2030. De qualquer das formas, a Comissão Europeia tem uma perfeita noção do investimento e da capacidade de investimento que é necessário alocar. E apesar do PRR parecer bastante dinheiro, poderá ser insuficiente e os fundos públicos poderão ser insuficientes, pelo que o programa pretende precisamente, o European City Facility pretende precisamente capacitar as estruturas de decisão e de desenvolvimento das estratégias locais no sentido de permitir e potenciar o investimento privado, porque aí sim estará o grande volume de investimento e estes projetos relacionados com sustentabilidade, quando tornados rentáveis do ponto de vista de investimento, uma vez que a redução acaba por ser bastante significativa, a necessidade de redução, potencia esse investimento privado, fazendo com que se ultrapasse esta barreira de mercado de investimento e que não se dependa unicamente da disponibilização de fundos públicos, subvenções, financiamento do fundo perdido, porque, no fundo, essas verbas podem ser canalizadas, para além de serem suficientes, as que restam podem ser canalizadas para outros fins. E este contexto de energia e clima não é apenas energia, a questão climática tem muitas outras vertentes e que necessitam também de investimento e, por isso, a rentabilização do investimento torna-se essencial. Filipe, por favor, o próximo slide. Portanto, estávamos a falar aqui das barreiras típicas no financiamento nos projetos de sustentabilidade energética.
mas não se trata apenas de investimento, muitas vezes a própria capacitação das estruturas torna-se essencial, perceber o contexto jurídico, por exemplo, o contexto da viabilidade financeira do investimento torna-se importante também para perceber se vale a pena, se merece a pena avançar com determinada ideia, determinado conceito e fazer com que muitas vezes o investimento esteja perfeitamente, por exemplo, alinhado com aquilo que são os ciclos eleitorais e que, no fundo, tem uma influência bastante grande na concretização e na decisão dos investimentos. E por essa razão, a preparação de toda a estrutura de investimento torna-se essencial também para que possa servir de apoio à decisão em qualquer momento, seja alinhado com os ciclos eleitorais, seja ultrapassando mesmo esses ciclos e fazendo investimentos a vários anos. Por isso, a importância do desenvolvimento desta ferramenta. Sim, Rita? E por isso, um dos grandes objetivos, e depois veremos também em termos de elegibilidade das despesas, prende-se com a questão da capacitação de pessoal, capacitação de estrutura técnica, no fundo, o entendimento do enquadramento jurídico e regulamentar das várias medidas, se ele é possível, se não é, se é possível do ponto de vista financeiro também, de que forma é que uma entidade privada, por exemplo, se pode enquadrar com a legislação de contratação pública, também é importante, e tudo isso obedece a estudos prévios que acabam por se revelar fundamentais para decidir se o investimento pode ser feito ou não. Muitas vezes esses estudos são onerosos, têm os seus custos e esses custos acabam por consistir num obstáculo naquilo que é a decisão de avançar com estratégias, com o concretizar das estratégias e avançar com os projetos. Por isso, aqui o European City Facility tem como objetivo apoiar mais de 200 conceitos de investimento, no fundo são estas candidaturas, capacitar nesse processo cerca de 400 técnicos municipais e, no fundo, conforme referi há pouco também, e fundamentalmente facilitar o acesso ao financiamento privado, no fundo, ter bem desenvolvidos aqueles que são os estudos de viabilidade através de consultoria financeira e, como última análise, ajudar e facilitar a implementação dos conceitos em cerca de 10 mil municípios. Atualmente, o Pacto de Autarcas, como exemplo, tem cerca de 10 mil signatários e que cada um deles tem os seus planos de ação para a sustentabilidade energética, não todos, mas uma grande maioria, e esses planos de ação que tinham metas para 2020, neste momento estão num processo de adaptação de metas para 2030, e conforme se poderá constatar, aqueles que já têm essas estratégias definidas, será necessário uma grande capacidade de investimento para concretizar essas metas. Medidas e programas como o European City Facility têm como objetivo precisamente agilizar esse processo de investimento, esse processo de decisão, estabelecer as prioridades de investimento dessa estratégia. Sim, Filipe. Eu se calhar convidaria aqui a Carolina a falar um pouco daquilo que é a abordagem regional do programa. Bom dia. Meu nome é Carolina, eu trabalho na Adelphi, a gente está localizado em Berlim e é parte do consórcio de empresas que formam o time da UCF,
junto com a Energy Cities, Enviros, Climate Alliance e Fedarene. Bom, o Rogério apresentou agora quais são os nossos objetivos com a UCF, e para atingir esses objetivos, a gente organizou as calls da UCF em 3 regiões diferentes, para garantir que a competição fosse entre países das mesmas regiões. Então, a gente tem essas três calls acontecendo em paralelo, primeiro na Europa Central e Oriental, nos países nórdicos na Europa Ocidental e no sul da Europa. Essas são as 3 regiões da UCF. No próximo slide, a gente tem os beneficiários que foram selecionados na primeira call. A primeira call da UCF aconteceu entre maio e outubro de 2020. Foi uma call piloto e nós selecionamos só 30 beneficiários nessa primeira call. Em Portugal, a gente teve um beneficiário, que foi a cidade de Cascais. Eles foram selecionados com um projeto de uma comunidade energética baseada em energia solar. E, inclusive, eu convido vocês para olhar no site da UCF, tem a história de Cascais e qual é o projeto deles. Dentro de Success Stories, tem um pouco mais sobre como foi feita a application deles e quais foram os pontos de sucesso, de por que eles conseguiram. No próximo slide, a gente tem os beneficiários da segunda call. Na segunda call, a gente teve um orçamento maior e, portanto, mais beneficiários. Foram 69 selecionados. Como o Nuno e o Rogério já falaram, Portugal foi muito bem sucedida na segunda call. Nós tivemos 8 beneficiários selecionados, e eu posso divulgar agora também quais foram essas municipalidades para vocês. Nós tivemos Torres Vedras, Sintra, Braga, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia, Porto, Guarda e Guimarães. No próximo, eu queria falar um pouquinho também sobre a rede de investidores da UCF. É algo que a gente está organizando dentro da estrutura da UCF e que vai ser bem importante conforme os conceitos de investimento vão sendo desenvolvidos pelos beneficiários. Então, a ideia é que investidores e instituições possam se registrar no nosso site como interessadas nos projetos da UCF, e que as cidades, depois, quando elas tiverem os seus conceitos de investimento desenvolvidos, possam, então, acessar essa rede de investidores. Os benefícios são, então, para os dois lados, né? As cidades que podem ter acesso a essa carteira de investidores interessados nos projetos, e para os investidores são projetos que já foram desenvolvidos a um ponto que eles são financiáveis e que eles são maduros o suficiente. E o registro está aberto online no site da UCF. Próximo, então eu vou falar um pouquinho sobre as calls e as fases da candidatura. A gente já teve 3, a gente está na terceira call agora da UCF. A segunda call acabou em maio de 2021 e os selecionados foram informados 2 meses depois. E a nossa última call, a quarta, será organizada no que vem, durante a primavera. As datas são sempre divulgadas um pouco mais perto da abertura da call no nosso site. No próximo slide, um pouco mais detalhado sobre a terceira call. Então, a gente abriu ela no dia 15 de outubro, faz um mês agora, né, que está aberta, e vai fechar no mês que vem, no dia 17. A call sempre fecha à meia-noite do dia da deadline, no horário de Bruxelas. Aqui a gente tem o orçamento, né, para essa terceira call. Como eu falei, o orçamento da segunda e da terceira call foram maiores que o da primeira, que foi essa call piloto. No sul da Europa, que é onde Portugal está inserido, na segunda e na terceira call a gente tem 19 candidatos que vão ser selecionados, e um budget de 1.140.000 euros. Próximo, sobre o conceito de investimento, a gente fala muito dele, né, dentro do contexto da UCF, e é importante entender um pouco o que significa isso para a gente. O conceito de investimento é o principal produto da UCF, então é o produto que os beneficiários vão estar desenvolvendo ao longo dessa jornada com a gente.
E dentro da UCF, a gente entende o contexto de investimento como um documento que vai traduzir uma ideia de projeto em linguagem financeira e para que esse projeto possa ser financiado e implementado. Então, o objetivo aqui é que a gente possa oferecer para os investidores e instituições financeiras interessadas todas as informações necessárias sobre o projeto para que ele possa ser avaliado de uma forma simples e rápida e que eles possam tomar essa decisão com base no maior número de informações. Então, a ideia aqui é que com esse documento, nossos beneficiários vão poder transformar as ações que estão previstas nos planos climáticos e de energia em pacotes de investimento que vão possibilitar a implementação dos projetos. Nós criamos esse modelo do conceito de investimento com comentários e feedback de vários stakeholders da UCF, então os country experts estiveram em contato com a gente, e também instituições financeiras, bancos, representantes das cidades, e a gente tentou criar um template que fosse o mais completo possível e o mais útil possível. Esse template foi traduzido para todas as línguas dos países participantes na UCF, então vocês podem achar ele em português para download, é aberto para todo mundo, não é só para os beneficiários, então qualquer um pode fazer o download desse modelo no site da UCF em várias línguas. No próximo slide, a gente tem um pouco da estrutura desse documento. Esse documento está dividido em 3 partes. Primeiro, a gente tem esse resumo do investimento. Esse resumo funciona como uma espécie de teaser, então é onde estão incluídas todas as informações mais chaves sobre o projeto, e a ideia é que um investidor, olhando o documento, tenha já nessa primeira página as principais informações para avaliar se é interessante ou não o projeto. Esse resumo ele é equivalente ao resumo em inglês, que é algo que a gente pede para os beneficiários. Então, o conceito de investimento pode ser desenvolvido em português, mas a gente precisa de um resumo em inglês para que ele possa ser validado. E esse resumo é exatamente igual ao resumo que vocês vão fazer como teaser. A estrutura do template inclui essas 5 seções, que eu vou apresentar mais em detalhe. É um template de mais ou menos 10 páginas, e alguns documentos podem ser enviados também como anexo. O único anexo mandatório para a gente, para o conceito de investimento, é uma carta de apoio ao projeto, que é diferente da carta da candidatura, é uma carta de apoio à implementação do projeto, e todos os outros documentos o beneficiário pode escolher por si só quais documentos são relevantes para o projeto dele, o que ele acha que é necessário para apoiar a informação que está no template. Então, no próximo slide, a gente tem essas 5 seções. A primeira inclui uma descrição do projeto, então, qual é o plano geral, quais são as atividades que vão ser desenvolvidas, quais são os impactos que são esperados e qual o potencial do projeto ser replicado. Na segunda parte, a gente tem uma descrição dos stakeholders e dos promotores do projeto, então, quem está envolvido e qual é a estrutura de organização para o desenvolvimento do projeto. Na terceira, uma análise jurídica, então, para apresentar todos os requisitos legais, eventuais incentivos ou obstáculos que podem ter dentro do contexto local para a implementação do projeto, se qualquer estudo ou avaliação também foi conduzida com relação a uma análise jurídica. Na quarta parte, a gente tem essa análise mais financeira, que vai incluir custos e receitas, a viabilidade econômica, os riscos de implementação do projeto. E, por último, um plano de trabalho, que é esse mapa de investimentos, que são as ações de implementação do projeto, um diagrama Gantt, com todas as datas e como o projeto está planejado. No próximo slide, sim, como que isso vai ser desenvolvido dentro da UCF ao longo desses 12 meses que os beneficiários têm para desenvolver o conceito de investimento. A UCF oferece diferentes formas de apoio. O primeiro é esse apoio financeiro de 60 mil euros. Como o Rogério falou, os 60 mil euros são destinados a financiar as atividades necessárias para desenvolver o conceito de investimento. Então, estudos, análises financeiras, análise de viabilidade. Esse é o objetivo desse apoio financeiro que a UCF vai oferecer.
Além disso, a gente oferece um apoio técnico, então, tanto do Rogério Country Experts de Portugal, quanto da equipe da UCF. A helpdesk da UCF está sempre acessível para vocês e o nosso time é bem eficiente em responder rápido e em atender as dúvidas, então é sempre um canal aberto, caso vocês precisem. E, além disso, outras oportunidades de capacitação e outras ferramentas e documentos como o template para o conceito de investimento são oferecidas para os beneficiários. No próximo, só um pouco sobre como é validado no final esse conceito de investimento. Como eu falei, vocês podem desenvolver ele em português, e esse resumo em inglês vai dar para a gente uma visão geral e uma compreensão do que é esse conceito de investimento, e ele vai ser validado com base nesse resumo em inglês. Os critérios para validação do conceito de investimento também são públicos, então no site da UCF, podem ser acessados a qualquer momento. Para receber a segunda parte do pagamento dos 60 mil euros, que é 30%, o conceito de investimento tem que ser validado e tem que atender a todos os critérios. Diferente da candidatura, em que você só tem uma oportunidade de enviar a candidatura, o conceito de investimento pode ser revisado, então se tiver alguma coisa faltando, não é que vocês vão direto não receber o pagamento, mas vocês vão ser requisitados a prover mais informações ou justificar alguma coisa. E acho que é isso. Eu continuo, Rogério, ou você entra agora? Podemos ir interagindo também. Aqui um pouco falando das tipologias das despesas, portanto, e em linha com o que a Carolina também mencionou, podemos considerar aqui custos internos com pessoal, ou seja, pessoal que está alocado à estrutura de desenvolvimento do conceito de investimento, dos projetos que estão associados ao conceito de investimento, a subcontratação de especialistas para desenvolvimento de estudos, quer de enquadramento jurídico, financeiros, estudos técnicos, estudos prévios, que se revelem determinantes naquilo que é o suporte à candidatura, ou ao projeto, no fundo, que dê um suporte técnico, mesmo jurídico, a esses projetos. Mas também, portanto, outro tipo de estudos, estudos de mercado, que possam ajudar, no fundo, ou que possam prestar informação, consistir em informação que seja determinante para que um potencial investidor possa decidir sobre se quer investir neste projeto, ou neste conjunto de projetos, neste conceito de investimento, pode ter interesse nisso, mas essa análise será feita muito com base nestes estudos prévios, nestes enquadramentos, de forma a que o risco de investimento seja minimizado. No fundo, quando estamos a falar de investimento privado, particularmente, a questão do risco pode onerar mais ou menos o investimento no projeto, seja ele maior ou menor, de forma que o investidor proteja o seu investimento. E pode também determinar a duração, se a duração do investimento é maior ou menor, consubstanciada nesses estudos, e que vão determinar depois se vale a pena o investimento, se ele ultrapassa, por exemplo, o tempo de vida útil dos equipamentos, o ciclo do projeto. Portanto, são várias as avaliações que têm que ser feitas, e que, se essa informação não existir, o investidor, por simplesmente, das duas uma, ou não investe, ou então põe uma margem de risco bastante elevada, tornando inviável a execução do projeto. Em termos das entidades elegíveis, temos
principalmente, isto num contexto europeu, são designadas as autoridades locais. Em Portugal, no contexto português, são principalmente municípios, portanto, aqui o importante é que seja no T3 e tenha um código LAU, portanto, Local Authority Unit, sendo que é possível a agregação, ou seja, o agrupamento de municípios, candidaturas que sejam lideradas sempre por um dos municípios, ou no caso de uma comunidade intermunicipal, ou área metropolitana, que seja, portanto, a própria entidade, a própria instituição a submeter a candidatura em nome dos municípios. Nestes casos, portanto, ou melhor, em qualquer dos casos, a entidade que vai liderar a candidatura tem que ter um plano de ação com metas definidas para 2020, pelo menos, portanto, aqueles que já tinham antes planos de ação aprovados para 2020, com metas definidas para a energia e para as emissões de carbono. Portanto, tendo esse plano, a entidade que aprovou o plano pode ser uma entidade elegível, desde que tenha então o código LAU também. Isto depois fará parte no processo de candidatura da primeira triagem, portanto, que serão um conjunto de 5 questões, sendo que esta será uma das questões, a outra será se é membro da União Europeia, aqui no caso português, claro que sim. Eu peço só aí o slide anterior. Não, o outro anterior. Eu peço desculpa, que como estavas a falar das perguntas, estavam ali mais à frente. Não, são aqui estes 5, os 5 itens aí que correspondem às questões que aparecem, portanto, quando a criação do perfil na plataforma, a primeira triagem então que é feita, em que todas as questões têm que ser, portanto, positivas, têm que ser validadas e que têm que ser cumpridas, que são estas. Portanto, ter o tal plano de ação para a energia e clima, pode ser no âmbito do Pacto de Autarcas ou outro equiparado, tem que ter as metas de energia e carbono definidas, pelo menos para 2020, tem que haver também um compromisso político escrito pelo Presidente de Câmara, em princípio, ou, no caso de uma comunidade intermunicipal, pelo respectivo Presidente também, e tem que haver um compromisso também da entidade, portanto, promotora, que está a submeter a candidatura, para uma monitorização, para que a European City Facility possa monitorizar durante um período de 2 anos. Portanto, estas 5 questões têm que ser todas validadas, têm que ser todas positivas, e bastará que uma delas não seja para a candidatura não avançar, portanto, o processo de candidatura. E isto é logo automático. Filipe, então agora, sim. Pronto, no fundo, já tinha mencionado aqui a questão dos agrupamentos de municípios e das autoridades locais. Não sei se a Carolina quer acrescentar, ou Nuno, se quiserem acrescentar aqui algum ponto, eu sugeria até que fosse assim mais interativo. Eu penso que os participantes poderão beneficiar assim de mais informação. Eu posso falar um pouco. Então, nós temos 3 tipos de candidaturas que são elegíveis: município ou autoridade local, um agrupamento de municípios ou autoridades locais e as entidades que agregam municípios e autoridades locais. Para essas 2 últimas, tem algumas especificidades na candidatura. Os agrupamentos de municípios
podem incluir quantos municípios forem desejados. É importante só que tenha um líder que vai ser quem vai receber o apoio financeiro e distribuir. E esse líder ou o agrupamento inteiro tem que ter o plano de ação para sustentabilidade energética. Eu respondi agora no chat, esse plano pode ser um CCAP desenvolvido dentro da Covenant of Mayors. Caso não seja, o plano tem que incluir pelo menos objetivos até 2020 de clima e energia, e tem que ter sido aprovado pelo Conselho Local. A candidatura de entidades públicas locais agregando municipalidades, ela é um pouco diferente, o formulário para candidatura é um pouco diferente, e especialmente o anexo C, que é a declaração da cidade, é diferente, e essas entidades têm que confirmar que que os critérios de elegibilidade eles alcançam esses critérios. E é importante também lembrar que essas entidades, como áreas metropolitanas, por exemplo, não podem formar grupos, elas só podem aplicar sozinhas. Eu se calhar complementava, pronto, indicando que é importante que no caso dos municípios que concorram em consórcio, que o município líder efetivamente seja um município com alguma expressão e que efetivamente também tenha um PAES ou um PAESC já suficientemente robustecido, com metas estabelecidas não só para 2020, mas também para 2030, no caso de ser um PAESC, e que seja um município com alguma representatividade face ao conjunto de municípios que se associam, concorrendo individualmente. Portanto, o processo é simples, tem que reunir sempre estes documentos de base, ou seja, ter um plano de ação PAES, um PAESC ou um plano equivalente, conforme já foi referido pelos colegas. No caso das CIMs ou áreas metropolitanas, portanto, como reforçando aquilo que a Carolina referiu, só podem concorrer sozinhas, portanto, não se podem associar com outra CIM do território, ou seja, que seja contígua, até porque, portanto, estamos a falar de territórios diferentes que já agregam um conjunto de municípios com alguma expressividade, com alguma expressão, portanto, o desejável é que ou se forme aqui um consórcio com alguns municípios, ou que os municípios concorram sozinhos, ou que assim apresente uma candidatura representando os seus municípios. Portanto, há aqui várias modalidades, e cada um é que depois terá que fazer a sua gestão de como é que deve submeter a candidatura, mas a nossa sugestão é que quando avançarem para o processo, que efetivamente avancem com uma posição devidamente tomada entre todos, no caso de irem em consórcio, e no caso de avançarem sozinhos, que reúnam estes documentos que já foram aqui indicados, os templates dos mesmos ser-vos-ão disponibilizados. Aliás, até eles constam estão disponíveis na página da UCF, mas nós podemos também enviar juntamente com a gravação, com o link para a gravação e com esta apresentação, que ser-vos-á disponibilizada posteriormente, para perceberem que tipo de documentação, que ao fim e ao cabo é uma documentação simples, tem que escrever, ou seja, redigir, preencher e submeter até ao dia 17 de dezembro. Rogério, passo-te a palavra para continuar. Ok. Então, relativamente ao processo de candidatura, e conforme mencionei há pouco, as 5 questões de verificação de elegibilidade inicial, portanto, elas terão que ser todas cumpridas, e após a resposta afirmativa, portanto, elas passa-se por uma segunda fase, que é o preenchimento, então, da candidatura do conceito de investimento, que é com o formulário de candidatura. Houve já aqui uma questão acerca do idioma, ele terá que ser em inglês. A candidatura, portanto, será depois avaliada
por entidades da coordenação do programa, e conforme o Nuno Ferreira também mencionou há pouco, nem o Oeste Sustentável nem a RENAI participam desse processo de avaliação das candidaturas, mas, no entanto, obviamente, podemos, até à submissão da candidatura, prestar aqui o apoio necessário, no sentido de orientação e esclarecimento de dúvidas, obviamente. A avaliação depois é feita e são selecionados em função dos números clausos que foram há pouco apresentados também, para cada região. Aqui no caso da região sul da Europa, serão aprovadas 19 candidaturas, é o mesmo número de resto de candidaturas que foi aprovada na COL 2, e aprovando depois passar-se-á para uma fase de assinatura do contrato, onde após a assinatura do contrato, o Grant Agreement, o município, a entidade que se candidata ou selecionada, recebe uma componente do financiamento de 60 mil, uma componente de 60, Carolina, ajuda 60 ou 70%, 70%, exatamente, 70% do montante, para que então possa desenvolver o conceito de investimento, esse que já poderá estar redigido em português, uma vez que é para ser implementado e ser pelo candidato. E por isso este será o processo, no fundo, de candidatura. Neste momento já temos nove municípios com o Grant Agreement assinado e já a implementar o conceito de investimento. No fundo, é um pouco o outro a seguir. Assim, no fundo, este processo de candidatura a primeira parte tem 3 partes, não é? Que é a identificação do candidato, é bastante intuitivo e bastante simples. Haverá aqui 2 ou 3 municípios que já vi que já submeteram, mas o processo acaba por ser bastante simples e intuitivo, não sendo necessário uma descrição bastante detalhada. Depois, a documentação de suporte, que é obrigatória, atenção que falhando ou não submetendo algum destes anexos portanto, motivo de exclusão, sendo que são, no fundo, a carta de apoio, o plano de ação aprovado no caso dos municípios, terá que ser aprovado pela Assembleia Municipal. No caso das CIMs, eu penso que bastará uma aprovação formal da CIM, mas talvez o Nuno possa ajudar com esta questão. No caso dos planos de ação da CIM, eles terão que ser aprovados, Nuno? Eu penso que é pela Assembleia Intermunicipal. Pela Assembleia Intermunicipal também? Exatamente. É da mesma forma que os municípios têm que ter a aprovação por parte da Assembleia Municipal, da parte das CIMs tem que ser a Assembleia Intermunicipal a aprovar a documentação deste documento. Ok. Não sei se a Carolina quer acrescentar aqui algo. Muito bem. Depois, no cálculo das poupanças energéticas e das emissões de CO2, a metodologia também está indicada no formulário que estará disponível, um formulário Excel, mas tem a ver com a metodologia aplicada pelo painel intergovernamental para as alterações climáticas. E pronto, basicamente, depois detalhando um pouco mais aquilo que é o formulário de candidatura, estes são os pontos que poderão encontrar. Não vale a pena também aqui
detalharmos muito, eu se calhar destacaria a questão da governança. É importante aqui, e um pouco mais à frente já vamos falar também nos aspectos mais importantes da candidatura, mas a questão da governança é importante definir bem, de uma forma bem estruturada, de que forma é que o conceito de investimento será desenvolvido no âmbito do município, ou da comunidade intermunicipal, ou mesmo do agrupamento, uma vez que vai revelar aqui uma consistência que, uma vez mais, também voltando à questão da análise de investimento, essa consistência vai no fundo contribuir para minimizar o risco, não é? O risco de não implementação. Depois também uma descrição sumária, mas objetiva daquilo que são os investimentos e o próprio envolvimento de stakeholders e da comunidade também será importante. Aqui um pouco mais também detalhado aquilo que são as várias fases, e de certa forma também já falámos aqui. A informação será divulgada quer através do site, quer através de eventos, webinars, neste caso, que têm vindo a ser desenvolvidos, quer a nível europeu, em cada um dos países participantes, e em Portugal, como é o exemplo de hoje. Depois a fase da candidatura, que também já foi aqui explicada, e depois a fase do contrato, em que é assinado o contrato de financiamento. Depois, nos 24 meses seguintes, vai se desenvolver no primeiro ano a questão do apoio técnico e desenvolvimento, portanto, daquilo que foi a candidatura, dos aspectos mencionados na candidatura, como a questão da capacitação, criação de competências, o desenvolvimento dos estudos, e então depois, nos últimos 2 anos, a validação do conceito de investimento, e em que será feita também a monitorização desse conceito de investimento. Talvez a Carolina aqui possa acrescentar algo. Talvez só os tempos, né? As calls da UCF ficam sempre abertas por 2 meses. Então, começou em 15 de outubro, fecha agora em dezembro. Depois, são 2 meses também de avaliação e mais 2 meses para a assinatura do contrato. Para o desenvolvimento do conceito de investimento, a gente tem 12 meses, até 12 meses. Ele pode ser também entregue antes, dependendo do progresso que o beneficiário tem. E a gente tem um período de monitorização de 2 anos. Essa monitorização é bem simples, são 2 relatórios que são enviados pelos beneficiários e uma vez por ano. Já agora eu também coloco aqui uma questão, portanto, que acredito que seja também uma dúvida que a grande parte dos presentes vá ter essa dúvida, se existe obrigatoriedade de implementação do conceito de investimento no período de 24 meses. Carolina, se calhar podias dar aqui algum esclarecimento, porque há sempre essa dúvida da parte do compromisso político de se terem que envolver num projeto que depois tenha um prazo de implementação relativamente curto, para depois a grande ambição que esse conceito de investimento possa ter. Será que pode esclarecer relativamente aqui estes 24 meses, se existe essa obrigatoriedade de implementação do conceito de investimento ou não, porque assim satisfazemos já essas dúvidas, porque tem sido sempre uma das questões que nos tem sido colocada sempre por parte de quem vê o Grant Agreement aprovado e de quem apresenta também, ou quem está a pensar a apresentar uma candidatura. Sim, é claro que a intenção é que os projetos que são desenvolvidos nesses conceitos de investimento sejam implementados.
ao longo desses 2 anos. A nossa intenção com a monitorização, e por isso que eu falo que é muito simples, é mais acompanhar o que está acontecendo e entender se isso está acontecendo e quais foram os impactos que a gente realmente conseguiu atingir, do que os beneficiários reportarem para a gente. Não tem nenhum tipo de penalização caso o projeto não seja implementado. E a validação, a única penalização que poderia ter seria não receber esses 30%, os 30% finais, caso o conceito de investimento não seja validado. Então, caso ele não seja desenvolvido dentro dos parâmetros que a gente estabelece. Mas caso o projeto não consiga ser implementado, não tem nenhum tipo de problema para a UCF, apesar do objetivo ser realmente que a gente consiga implementar esses projetos. Claro, no nosso caso, nós vamos motivar os candidatos à implementação do conceito de investimento. Portanto, agora temos que ter também aqui noção, certamente quem nos está a ouvir e quem está a assistir vai ter sempre essa dúvida. Imaginamos num município de média dimensão, estabelecermos aqui uma baseline com uma grandeza de investimento muito superior àquilo que o município conseguiria concretizar em 24 meses, mas mesmo assim que tenha interesse em querer desenvolver o conceito de investimento para lá dos 24 meses, não vai ser penalizado por isso, correto? Portanto, imaginamos que o plano político, agora tivemos eleições recentemente, os autarcas tomaram posse agora durante o mês de outubro, novembro, e que têm 4 anos de mandato. E ao longo destes 4 anos de mandato, querem, digamos, aproveitar este modelo de desenvolvimento, este plano, este conceito de investimento, para implementar a sua estratégia no território. Poderão, ao longo destes 4 anos, aproveitar este instrumento para implementar no território as políticas municipais que desejem ver implementadas, concretizadas, mas não têm essa obrigatoriedade durante os 24 meses de as concretizar. Portanto, o que interessa para a UCF é ver que houve alguma evolução do recebimento desses 60.000 euros, portanto, ou seja, não há alguma materialização do conceito de investimento durante estes 24 meses, correto? Exato. O que é importante lembrar também é que parte da validação do conceito de investimento se refere aos impactos. Então, os impactos em termos de energia ou de geração de energia renovável e o tamanho do investimento que são indicados na aplicação tem que ser minimamente semelhantes aos que vão ser usados no conceito de investimento. Então, não fazer uma candidatura para um projeto enorme, que na verdade não é realizável, e depois, quando for desenvolver o conceito de investimento, diminuir esse projeto. Não, o projeto tem que se manter mais ou menos a mesma coisa. A gente vai comparar a aplicação com o conceito de investimento. Muito bem. Estava, entretanto, aqui uma questão que foi colocada pela Diana Neves, se os 24 meses de monitorização começam a contar após os 12 meses de desenvolvimento / validação do conceito de investimento. Após a validação. Pois, ou seja, é depois do ponto 4. Portanto, temos 12 meses para desenvolver o conceito de investimento e depois temos mais 24 para a implementação. Portanto, será então essa a resposta. Pronto, isso. Sim. Depois, quando o conceito de investimento é entregue, a gente tem 2 meses para validar, e depois da validação, começa a contar os 24 meses. Então, são 12 meses, 2 meses de validação, e depois começa a contar os 24 meses. Muito bem, penso que assim ficamos mais esclarecidos, porque tem sido uma dúvida que após estes webinars nos tem sido sempre colocada, que é a obrigatoriedade, por um lado, do município ter que se responsabilizar pela implementação do conceito em 24 meses, e pronto, e sendo assim ficamos esclarecidos, e é mais fácil a informação passar desde já, em vez de depois os técnicos estarem sempre com esta dúvida se avançam ou não avançam, com o receio de não conseguirem concretizar o
o seu projeto, a sua candidatura em 24 meses após a validação do conceito. Muito bem. Rogério, se calhar passo-te então a palavra para continuares. Muito rapidamente também, não vale a pena entrar muito em detalhe nesta questão da plataforma, porque ela, minha opinião e várias opiniões, é muito intuitiva a plataforma, isto criando-se um perfil, esse perfil depois tem numa primeira abordagem aqui as tais questões de elegibilidade, as 5 questões. Aqui terão que ser todas com o sim para poder prosseguir. Mas tem que ser com o sim, tem que ser concreto para que depois a validação também possa ocorrer, quer em termos do compromisso de monitorização, quer em termos, por exemplo, da existência dos planos. E a partir daí, portanto, é ter os códigos NUTS 3 e o código LAU do município em questão, que vai encabeçar a candidatura, seja a título individual, seja em agrupamento. Portanto, os dados desses municípios, depois a criação do conceito de investimento, portanto isto é a página de registro do município. Vai ser criado depois um perfil para entrar na plataforma. Nesta plataforma, depois será dado um login e, portanto, será aqui indicado. Esta apresentação estará disponível também, todos, depois. Qualquer dúvida também ou poderão recorrer aqui à apresentação ou através do Helpdesk também. O European City Facility tem um Helpdesk que também pode prestar suporte nesta questão a nível da plataforma. O Helpdesk está disponível no site do European City Facility. Carolina, se calhar aqui explicar a questão aqui do local admin. Sim. É uma mesma candidatura, dentro de uma mesma candidatura, vários usuários diferentes podem acessar, então não precisa ser um acesso só. Porém, a candidatura só pode ser criada e entregue pelo local administrator. Então, a pessoa que criou a application é a única que consegue fazer isso. A gente recebe muita dúvida na Helpdesk de eu não consigo enviar a application. E só tem um usuário que consegue, então é importante prestar atenção nisso. Portanto, à partida será a pessoa que cria o perfil da candidatura. Isso, e é interessante que esse perfil seja criado talvez num e-mail, um e-mail de uma pessoa que vai ser responsável por esse contato com a UCF. A gente tem muitas também candidaturas que são feitas em um e-mail tipo info@, que é um e-mail geral da cidade e que depois acaba ninguém vê a comunicação. Então é interessante que seja feita, que tenha um responsável que vai estar acompanhando isso e que seja o e-mail dessa pessoa que vai estar na candidatura. E pronto, no fundo aqui o processo também já explicado, o acesso à candidatura também, onde poderão colocar questões na plataforma. Pronto, em termos da avaliação das candidaturas, Carolina, se calhar sugiro que possas falar um pouco aqui sobre os critérios de avaliação. Sim, a avaliação da UCF é feita em 2 etapas. Primeiro, a gente tem a verificação dos documentos. A avaliação é conduzida pelo time, né, da UCF, pela Adelphi e Envirus. As outras empresas do consórcio não estão envolvidas.
e cada candidatura é avaliada por 2 avaliadores diferentes. Caso tenha uma discrepância entre esses 2 avaliadores, um terceiro avaliador entra. Na verificação dos documentos, a gente vai olhar só os anexos, então os 6 anexos que a gente pede vão ser conferidos e a gente vai verificar se está tudo ok, se eles correspondem aos templates, se eles foram submetidos em inglês. Então, todos os requisitos vão ser checados nessa primeira parte, que é a verificação dos documentos. Antes de enviar a candidatura, vocês podem pedir para o Rogério para olhar os documentos e ter certeza se está tudo certo e confirmar que está tudo certo. Então, tem essa possibilidade. E quando isso é concluído, as candidaturas que não estão com os documentos certos, que têm algum problema, já são automaticamente informadas de que elas saíram do processo. Então, se os documentos não estão certos, a candidatura não continua para a próxima fase da avaliação, ela é imediatamente rejeitada. A segunda fase da avaliação é, então, a avaliação da candidatura como um todo, é onde os avaliadores vão realmente ler a candidatura. E a avaliação é baseada aqui em 5 critérios: o tamanho do investimento, a redução do consumo energético, a estrutura de gestão e governança, como o Rogério citou, que é bem importante, e o envolvimento dos stakeholders, e o último critério é um critério geral, que é o enquadramento da candidatura nos objetivos da UCF. No próximo slide, a gente tem um pouco quais são os requisitos dentro desses critérios. O critério A1 e A2, que é a dimensão do investimento e a redução do consumo energético, são avaliados tanto quantitativa quanto qualitativamente. A gente recebe também bastante perguntas sobre isso. Esses números, os valores que são indicados para o tamanho do investimento e para a redução do consumo energético ou geração de energia renovável, são sempre comparados com todas as candidaturas recebidas dentro da região. E as candidaturas vão ser, então, listadas num ranking com base nos valores que eles atingiram nesses critérios. Nos critérios qualitativos, é baseado na resposta que o candidato está oferecendo para a gente. Tem diferentes ponderações, em diferentes pesos, em como vai formar a nota final. Então, os critérios da categoria A tem 60% de peso e da categoria B 40% de peso. Para a categoria B, principalmente B1 e B2, eu acho que é importante destacar que todos os requisitos do que a gente espera que está na resposta estão escritos na pergunta. Então, e mesmo ponto por ponto da pergunta, respondendo tudo o que está sendo pedido dentro do critério. No próximo slide, para cada um desses 5 critérios, então, os avaliadores vão dar uma pontuação de 0 a 5 pontos. A gente tem um limite de qualidade, que é de 3 pontos. Se uma candidatura recebe menos de 3 pontos em um dos critérios, ela é automaticamente rejeitada. E a mediana das pontuações dos 2 ou 3 avaliadores é que vai gerar o resultado final. Quando acaba a avaliação, todos os candidatos são imediatamente informados por e-mail. Então, por isso também é importante que o registro seja feito num e-mail que é acompanhado. E na plataforma da UCF é possível, então, acessar esse relatório de feedback, onde vai ter qual foi a pontuação de cada critério, qual foi a pontuação geral da candidatura, e um feedback de por que essa pontuação foi dada, tanto no geral quanto para cada critério. No próximo... Pode continuar. Sim, é um pouco sobre o apoio, né, que a gente oferece aos candidatos também. Eu falei um pouco do apoio aos beneficiários. A Helpdesk, como eu falei, está sempre aberta, a gente responde todas as perguntas sobre a candidatura. O contato do Rogério também está disponível no site da UCF, tem um e-mail específico para os country experts acompanharem. E após a candidatura, a gente vai estar apoiando também nesse desenvolvimento do conceito de investimento e na alavancagem do conceito de investimento através da rede de investidores e desses contatos que a gente vai proporcionar. Esse é o
nosso time da UCF, é o time que vai estar trabalhando na Helpdesk também. Como eu falei, a gente costuma ser bem eficiente e rápido em responder as perguntas por lá, então, qualquer momento é só escrever para a gente através da Helpdesk. Pode passar. Sim, no site da UCF, nesse menu de suporte, vocês encontram o acesso à Helpdesk. Tem 2 tipos de acesso. Um é para quem já se registrou, quem já fez a verificação de elegibilidade, já se registrou na plataforma. E a outra é para quem ainda não registrou, uma Helpdesk aberta, e você não precisa estar registrado como usuário. E, além disso, no site da UCF, a gente tem vários materiais. Eu convido vocês a realmente darem uma olhada. Eu compartilhei alguns links agora no chat, mas tem bastante coisa lá. Então, a gente tem as Frequently Asked Questions. Então, todas as perguntas que a gente vem recebendo sempre estão lá e respondidas. A gente tem as Guidelines for Applicants, que é um documento bem extensivo e bem completo, com tudo sobre todos os detalhes do que a gente está apresentando aqui. Os templates também estão todos lá. Nós temos essas histórias de sucesso que contam um pouco de como essas applications de Cascais e Girona conseguiram o suporte da UCF. Temos um glossário de termos, então tem muito material que está disponível e que pode ser acessado através do site. Eu sugeria a questão que consultasse mesmo as questões frequentes, porque são questões que surgem nestes webinars e que são colocadas no site, portanto, com as respostas. Muitas das questões são questões comuns e que são várias vezes colocadas e que, à partida, já terão ali uma resposta. Também sugiro que dê uma vista de olhos no template do conceito de investimento, porque dá uma perspectiva também mais macro daquilo que será necessário de desenvolver. E depois, qualquer dúvida também, eu disponibilizei aí no chat o e-mail, aqui o Country Expert, portanto o CE.Portugal, mas de qualquer das formas ele está disponível também no site da European City Facility. Tem aqui os contactos também. Essa pergunta sobre o valor máximo, não tem nenhum valor máximo, nem do tamanho do investimento, nem de redução de consumo energético, nem de população, realmente completamente aberto, não tem nenhum parâmetro. Não sei se posso parar para já o compartilhamento ou Sim, eu penso que por nós agora abrir estamos... a perguntas. Exatamente, é isso que eu agora ia deixar. Nós já temos estado aqui a responder no chat às questões que foram colocando, mas de qualquer forma podemos abrir aqui, digamos, o microfone. Se alguém quiser colocar alguma questão oralmente, esteja à vontade. Pronto, o nosso objetivo aqui é esclarecer ao máximo as dúvidas que tenham desde já, até porque a call encerra daqui a um mês. E se hoje já virmos, digamos, satisfeitas as dúvidas e questões que tiverem, melhor ainda, porque assim simplificam também aqui o nosso trabalho, significa também, por outro lado, que ficaram devidamente esclarecidos com o processo de candidatura e todo o processo também de tramitação que a UCF vai sofrer nos próximos meses. E, acima de tudo, o que queremos é ver boas candidaturas e candidaturas de Portugal apresentadas, porque é importante também o nosso país estar bem representado, embora pequenino, mas que esteja sempre bem representado com bons projetos, que ganhem escala e que acabem por colocar aqui o nome de Portugal sempre em destaque na Europa. Portanto, deixo aqui um momento de pausa para mais alguém ou colocar por escrito ou oralmente alguma dúvida que tenha para podermos então discutir entre todos.
Está aí uma questão aí do colega de Alenquer. João Sousa. Sim, o beneficiário tem que ser um município ou que tenha um código LAU, portanto, uma Local Authority Unit. Só podem ser beneficiários entidades públicas. Portanto, não pode entrar aqui um privado como, digamos, como líder de candidatura e depois à boleia virem a municípios. Não, a entidade líder, ou seja, o beneficiário tem que ser sempre uma entidade pública, seja o município, uma comunidade intermunicipal ou uma área metropolitana. Nuno Ferreira, posso... José Caldeira, Câmara Municipal de Santiago do Cacém. Como está? Viva, tudo bem. Nós temos andado aqui na disputa, não é? Não, era só para deixar uma nota a todos os colegas. O meu nome é José Caldeira, eu trabalho na Câmara Municipal de Santiago do Cacém, um município com 28 mil habitantes, e nós concorremos à segunda call com um projeto, passámos a primeira e a segunda fase, ou melhor, passámos a primeira fase e depois na avaliação a candidatura não foi aprovada. Pronto, eu gostava de deixar esta nota aqui, que é a questão da dimensão do investimento. Portanto, a dimensão do investimento, aliás, a Carolina apresentou há pouco, e o Rogério também, os 5 critérios que irão filtrar à aprovação das candidaturas, e aqui a questão do investimento, de facto, é uma questão, aliás, é logo o primeiro critério que passa, e eu creio que é uma questão que, para municípios de pequena dimensão, média dimensão, é uma questão muito limitativa. Aliás, por essa razão, e já vi que a CIMAL está presente. A CIMAL é a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral, da qual o município de Santiago do Cacém faz parte, está presente, e eu creio que para municípios com a nossa dimensão, para ultrapassar esta questão da dimensão do investimento, só do ponto de vista associativo é que nós conseguimos fazê-lo. Nós tivemos o apoio de uma empresa para fazer esta candidatura, pronto, porque também a linguagem e a gramática técnica assim o exige, porque há um conjunto de questões que, obviamente, só pessoas com especialização nesta área da energia o conseguem dar resposta, mas da parte do município houve, na definição do conceito de investimento, uma abordagem realista. Isto é, não fazer um projeto que poderia ser teoricamente estabelecido, mas que depois na prática teria poucas condições da sua implementação. Nós chegamos, eu estive agora a ver as folhas que a Carolina disponibilizou relativamente ao projeto de Girona e de Cascais, creio eu, aprovados na segunda call, ou melhor, na primeira call. Cascais tem um volume de investimento de 250 milhões, Girona tem um volume de investimento de cerca de 100 milhões, a Câmara de Santiago do Cacém apresentou um volume de investimento de 9 milhões. E porque fomos pronto, contidos e realistas naquilo que avançamos para a apresentação. E esse foi logo um critério que nos eliminou. E, portanto, eu deixava esta nota aqui, porque é um conjunto de municípios de pequena dimensão que aqui também estão presentes, e que ele, de facto, é bastante limitativo e que só mesmo numa abordagem intermunicipal ou associativa se conseguirá dar a volta. Pois, a grandeza do investimento muitas vezes acaba por limitar a questão da apreciação da candidatura e, portanto, mas posso lhe dizer que nesta call não tivemos nenhum município com 22 mil habitantes. O mais pequeno que nós tivemos aprovado das 8 candidaturas tem cerca de 60 mil habitantes, salvo erro, Rogério. Guarda. Pois é isso. Portanto, mas pronto,
aquilo eu também tinha-lhe sugerido, portanto, quando lhe enviei agora a última comunicação, é que Santiago do Cacém é um dos municípios que, felizmente, vai ser contemplado com um grande projeto privado de construção de uma central solar híbrida. E pronto, é importante neste tipo de projetos que são feitos à escala do município, podemos congregar interesses juntando entidades públicas e privadas na concretização de investimentos. Eu penso que a Carolina, eu penso que a IUCF não vai ser, digamos, colocar penso que não vai colocar qualquer oposição ao facto de, no conceito de investimento, o conceito de investimento não tem que ser apenas, penso eu, investimento puramente do município, Carolina. Pode ser de entidades privadas que vão investir no município, correto? Sim. Portanto, neste caso, a Santiago do Cacém vai ser um dos municípios que vai receber um grande investimento de construção da maior central solar híbrida de Portugal. Portanto, estamos a falar de um investimento de milhões de euros. E é importante que os municípios mais pequenos que estejam a ouvir aquilo que eu estou a dizer é que muitas vezes o conta não é um investimento municipal, mas é um investimento que vai ser feito no território, que vai fazer com que o território seja melhor do que é agora, do ponto de vista da transição energética e da sustentabilidade ambiental. Portanto, este projeto que vai ser feito em Santiago do Cacém vai, por um lado, fazer com que o município seja totalmente abastecido de energia verde, energia renovável, e logo aí, em termos de transição energética, na minha opinião, é um ponto bastante positivo. E, por outro lado, poderia robustecer aqui a ideia do projeto, ou seja, congregar este investimento do público com o privado. E, portanto, pode servir de lição ou de exemplo para outros municípios que sejam pequenos em número de habitantes, mas que tenham entidades privadas que escolheram o território pela sua aqui, não sei se me consegues desligar aqui o Torres. Obrigado. Pronto, que há municípios que podem ser pequenos em dimensão territorial e dimensão populacional, mas que sejam muito bons para a atração de investimento privado, para a concretização de empreendimentos que visem a sustentabilidade do território, do ponto de vista energético, mas também do ponto de vista ambiental. Portanto, diria que nas estratégias que vocês desenharem, envolvam o público ou o privado. Portanto, porque não tem que ser apenas o município, tem que dar o exemplo, mas a parte privada também tem que fazer a sua parte. Portanto, e é importante que possamos ter atenção a este ponto, que depois penso que vai ser também devidamente analisado e apreciado pela Adelphi, quando vê que há um conjunto de atores que estão juntos numa estratégia comum para o território. Havia uma parte da candidatura que há pouco mencionei, a questão do envolvimento dos stakeholders. Sim. É uma parte também muito importante e que acaba por si por dar dimensão ao conceito de investimento, não é? Porque o conceito de investimento aqui não se deve limitar a um projeto ou dois projetos muito pontuais, deve pensar numa dimensão do território e numa dimensão de comunidade, um pouco assim, e também a dimensão temporal com a meta 2030. Portanto, eu diria que, idealmente, pensando em toda a estratégia, um conceito de investimento que considerasse toda a estratégia de investimento no território até 2030, seria um conceito de investimento quase ideal, não é? Porque assegurava logo à partida que o cumprimento daquelas metas seria assegurado pelo investimento que estaria a ser considerado. Ao fim e ao cabo, acaba por ir também em linha de conta com um PAES e um PAESC, porque um PAES e um PAESC não vai apenas analisar aquilo que o município vai implementar no território, mas também os restantes atores que estão nesse território. E a ideia do conceito de investimento pode também ir muito em linha de conta com um PAES ou um PAESC, porque todos os atores contam para a transformação do território e não apenas o município. Portanto,
tenham atenção a esta questão. Eu penso que a Carolina, não sei se queres complementar aquilo que acabámos de dizer, não sei, porque como vocês acabam por ter, digamos, a visão de quem analisa e aprecia candidaturas, podes partilhar aqui algumas ideias, alguns casos de sucesso que tenham sido aprovados e que tenham esta mistura do público com o privado. Não sei se podes, se estás à vontade para poder disponibilizar essa informação. Eu não sei se eu tenho algum exemplo, se me vem assim espontaneamente algum exemplo. Mas, por exemplo, que... Cascais, desculpa interromper, a Cascais, do que eu sei, o investimento não é puramente municipal. É um investimento que tem vários stakeholders associados à estratégia, ao conceito, não é? Portanto, porque o município não tem capacidade para investir 220 milhões de euros em 2 anos, nem em 3, nem em 4. Isso é impensável, não é? Logo era um projeto irrealista e que, à partida, não seria aprovado, embora Cascais seja um município grande. Portanto, nós temos... É um conceito de investimento, não é? Um conceito Sim, é um conceito, É exatamente. um conceito de investimento. Eu penso que aqui, se puder dar esta sugestão, é pensar naquilo que é quase trazer, sendo realista, portanto, as candidaturas e a descrição e os números têm que ser, obviamente, realistas. No entanto, nós podemos pôr aí uma componente de inovação e criatividade que não está planificada e que poderá dar uma dimensão maior, com uma capacidade, por exemplo, de replicação, que dará valor à candidatura. Ou seja, não há necessidade de sermos conservadores naquilo que é a definição do conceito, ou naquilo que são os investimentos a fazer, ou apenas aquilo que está previsto nos planos. Portanto, não tem que se limitar àquilo que está previsto nos planos, mas podemos ganhar dimensão através do dinamismo, por exemplo, de novas tecnologias que vão entrando no mercado, que ainda não são maduras do ponto de vista comercial, mas que necessitem de uma análise complementar, uma vez mais, nas várias vertentes, financeira, jurídica, e que possam garantir que aquele investimento, com um investimento numa tecnologia que não está madura, que possa ter continuidade e possa ser consistente. Ou seja, o conceito de investimento, ao considerar a introdução de novas tecnologias, pode estar a dar valor também e criar valor no território e à própria sustentabilidade do território. Por isso, não há necessidade de se limitar apenas ao que está nos planos de ação. Eu falei de que as candidaturas são sempre comparadas entre si, dentro das regiões. Então, da primeira para a segunda call tem diferenças, e agora para a terceira vai ter diferenças também. Então, tudo depende muito das candidaturas que a gente recebe. Por isso, sempre vale a pena reenviar applications, a candidatura. Se ela já foi feita, não se perde nada em tentar de novo, porque mudam as candidaturas e mudam os parâmetros, então. Tínhamos também aqui uma questão que, entretanto, eu já respondi, colocada pela colega Yolanda Sousa, da Câmara de Louros, relativamente à questão se o conceito de investimento necessita de alguma aprovação por parte da Assembleia Municipal. Não. O que é necessário é o anexo B, que é a Letter of Support to the Proposed Investment Concept, que tem que ser assinada pelo Presidente da Câmara. É apenas o único requisito necessário. Claro que efetivamente o Presidente deve levar o assunto à reunião de Câmara, não é? Antes de assinar a carta, mas pronto, é um processo simples de compromisso da parte do município com este conceito, com esta ideia de conceito de investimento que será candidatado.
E o plano de ação também. O plano de ação tem que estar também aprovado politicamente, sim, mas isso... Sim, pela Assembleia Municipal. Pois. Bom dia, não sei se posso colocar uma questão. Falo do Sim, município sim. de Pombal. Bom dia a todos e muito obrigada Bom pela dia. vossa disponibilidade. Nós fomos um dos municípios que apresentámos candidatura na segunda call e que também não foi selecionada. A minha questão é, nós candidatámos com base no PAESC com uma versão, julgo eu, de 2018 ou 2019, se não estou em erro. Neste momento necessitamos de uma nova versão atualizada, de novo aprovada em Assembleia Municipal com metas para 2020? Eu não percebi. Disse-me que participaram com o PAES, certo? Sim, julgo eu, de 2018 ou 2019, se não estou em erro. Tinha metas para 2020 na altura, não é? Pronto, são... Eu não tenho presente se ele tem metas já para 2020 ou não. Agora a pergunta é saber se isso necessita de atualização ou se já nos inviabiliza a nova submissão de candidatura. Não. Metas para 2020 não é necessário. Sim. Não? Basta o mesmo plano que serviu de base até então, desde que ele tenha sido aprovado politicamente. Portanto, é uma questão de vir aqui à página do Pacto Autarcas e verificar, mas se vocês submeteram candidatura e ela foi validada, ou seja, é porque tiveram condições para poder seguir em frente, porque senão não tinham passado logo na primeira fase de validação. A questão que eu estou a perguntar é se formos, ponderarmos a submissão de uma nova candidatura na terceira call, se podemos usar o mesmo documento. Podem, sim. Okay. A ideia, o conceito de investimento é que convém ser melhorado face à apreciação que receberam do júri, para que consigam que seja aprovado nesta terceira call, portanto, ou seja, fortalecer os pontos menos fortes que foram identificados pela equipa de avaliação, ou até criarem uma nova ideia, um novo conceito, com base no que temos estado aqui a falar. É uma questão de analisar internamente qual será o melhor caminho, e nós estamos aqui disponíveis também para vos ajudar a aconselhar na estratégia que pensarem em desenvolver para o território. Muito obrigada. E bom trabalho. Só uma questão, a candidatura foi excluída ou apenas não teve pontuação? Julgo que não reuniu mérito suficiente. Ok. Penso que questões de governança não tenho agora presente, porque não tive a oportunidade de revisitar a avaliação, mas julgo que não estaria muito longe daquilo que era os requisitos mínimos. De qualquer modo, não passou. Portanto, não foi uma das 8 selecionadas. Okay. São ótimas oportunidades de aprender e de alargar outros horizontes. Claro que sim. Claro. Muito obrigada. Não sei se temos mais alguma questão. Bem, normalmente o ditado de quem cala consente significa que estamos todos esclarecidos, não é? Bem, de qualquer forma, os nossos contactos estão já vos foram partilhados. Iremos depois novamente com o envio da documentação deste webinar, constarão lá também na apresentação. Nós estamos aqui disponíveis e reforço novamente, estamos mesmo disponíveis para ajudar a concretizar bons projetos para o território. E gostávamos muito de poder ver novamente Portugal aqui na linha da frente em termos de candidaturas apresentadas, e que pudéssemos novamente também ser aqui do país, o pequeno país da região do sul da Europa, com o maior número de candidaturas aprovadas. Portanto, aqueles que viram as candidaturas não aprovadas na primeira ou na segunda call, aproveitem para
para as revisitar, para analisar, para tentar verificar quais são os investimentos que se prevêem realizar no território nos próximos anos, quer por parte do município, quer por parte das entidades privadas. Reforcem esse ponto que é muito importante de envolver os stakeholders. Envolvam também as agências de energia do vosso território para vos ajudarem neste caminho, porque era importante mesmo termos uma boa participação portuguesa. E deixo novamente aqui a nossa disponibilidade em ajudar-vos e a concretizar essas estratégias. Rogério, não sei se queres complementar com algumas palavras, e a Carolina também. No fundo, reiterar aqui as palavras do Nuno, sem querer repetir, também reforçar que estamos disponíveis para ajudar e para melhorar candidaturas. Portanto, isto é uma das questões, era se é possível recandidatar. Sim, claro que sim, é uma oportunidade e já temos ali uma avaliação, não é? E que pode ser, a partir dessa avaliação, esses aspectos podem ser melhorados. Portanto, se tiverem dúvidas, peçam opiniões, nós teremos todo o gosto em ajudar, porque devo confessar, para mim, e acho que o Nuno também, a Ana Filipe e a Carolina também, apesar de não estar aqui, mas tem colaborado aqui muito connosco, que é uma satisfação enorme vermos as candidaturas serem aprovadas, os municípios a assinarem os grant agreements e ver os diferentes projetos de natureza verem ser concretizados. E tenho acompanhado, portanto, mais o de Cascais, que foi o primeiro, e de facto a motivação, desde que já era grande, a partir do momento em que foi aprovado, a motivação ainda duplicou e, portanto, as pessoas lá estão muito empenhadas em pôr o projeto a andar. E acredito também que o mesmo irá acontecer com estes 8 que foram agora, e por isso acho que é muito bom. Muito bem, temos aqui uma última questão que foi colocada pelo João Sousa, do município de Alenquer, que refere que, uma vez que não existem PAESC aprovados na maior parte dos municípios do Oeste, a solução seria uma candidatura liderada pela Associação de Municípios, ou neste caso seria a Comunidade Intermunicipal. Rogério, como é o teu território, qual é a estratégia? Não seja a Fernando Santos. A Associação de Municípios não tem a Associação de Municípios da Comunidade Intermunicipal não tem um plano de ação aprovado, um plano de ação, portanto, equivalente, não tem aprovado. Por isso, a partir do momento que o tenha, mas não sei se ainda vamos a tempo agora desta call de aprovar, ou encabeçar através de uma candidatura conjunta com algum dos municípios que tenha um município aprovado. E, aliás, aqui, sem querer aqui influenciar, está aqui o município das Caldas que tem um PAES aprovado também. O Torres Vedras já aprovou a sua candidatura nesta nova call. Nesta call, na segunda call, exatamente. Portanto, já está fora, digamos, do processo, que já foi beneficiado. Exatamente. Está aqui também o município da Nazaré, que penso que está no processo de aprovação na Assembleia Municipal. Penso que depois houve ali uma etapa também para aprovar a nível do Pacto dos Autarcas. O de Alenquer está neste momento a desenvolver o SECAP, não é? Portanto, qualquer um destes municípios que tenha as candidaturas aprovadas pode encabeçar uma candidatura conjunta. De outra forma, portanto, poderá cada um dos municípios fazer a sua candidatura, ou se em tempo útil a comunidade intermunicipal tiver um plano com estas metas, portanto, que esteja aprovado politicamente, sim, também poderá encabeçar a candidatura. Então, sendo assim, atendendo que não temos mais questões,
renovo novamente a nossa disponibilidade em apoiar-vos. Portanto, as questões que possam ir tendo nos próximos dias, que as dirijam para o Perito Nacional, para o Rogério Ivan, através do e-mail que já foi partilhado. E mais uma vez agradeço a vossa presença e pronto, espero no dia 17, ou no dia 18 melhor, receber um bom relatório da parte de Portugal, de termos um bom volume de candidaturas apresentadas e que depois no próximo ano sejamos bem recompensados com várias candidaturas aprovadas, tal como aconteceu nesta segunda call. Portanto, da minha parte, agradeço, despeço-me todos, um bom dia de trabalho e estamos aqui para vos ajudar. Obrigado. Obrigado. Tá, um Obrigada. ótimo dia para todos. Obrigado. Obrigado. Bom trabalho. Tchau, tchau.